Olá pessoal, vamos conversar um pouco sobre fração. Tá? Bom, vamos começar falando o que é fração. Fração é uma forma de representar quantidades usando dois números. Tá? Eles são escritos na forma de A para B. Tá? O A aqui, o número que está em cima, recebe o nome de numerador. E o número que está embaixo, que é representado pela letra B, é o denominador. Um exemplo. 2 terços. Nessa fração, o 2 é o numerador e o 3 é o denominador. O 3 representa em quantas partes o objeto foi dividido. Tá? E essas partes têm que ser de tamanhos exatos. O meu desenho aqui é só para ilustrar, não está bem exato. Então, foi dividido em 3 partes o objeto, e dessas 3 foram tomadas 2. Portanto, 2 terços. Legal? Outra coisa que nós precisamos conversar é sobre a representação das frações. Tá? Aqui eu já deixei preparado alguns desenhos. Esses 3 círculos de cima aqui. Ó. Então, se você tiver uma situação assim, que fração representa? Então, como a gente falou, o número de baixo, que é o denominador, eu vou estar sempre usando o termo número de baixo, porque denominador e numerador talvez seja um pouquinho mais complicado para você aprender. Então, o número de baixo representa em quantas partes foi dividido o objeto. Então, aqui foi dividido em 2, aqui foi dividido em 4, aqui foi dividido em 3. O de cima vai ser quantas partes foram tomadas, aqui representado pela parte pintada. Então, dessas duas partes, quantas foram pegas ou pintadas? Uma. Aqui uma também, e aqui 2. Portanto, aqui é 1 meio, 1 quarto e 2 terços. Tá bom? Reparem que esses 3 exemplos, essas frações representam a parte do objeto. Né? Então, é menos do que inteiro. Quando a fração representa menos do que inteiro, nós classificamos as frações como uma fração própria. Então, o que seria uma fração própria? Quando ela representa menos que o todo. Tá? E é facinho de reconhecer, né? Olhando só para a fração, que o número de cima é menor que o número de baixo. Tá? Bom, esses outros 3 aqui, reparem que aqui foi dividido em 4, aqui foi dividido em 2, aqui o objeto foi dividido em 6 partes. Aqui foram pegas as 4, aqui 2 e aqui 6. Tá? Nesses casos, 4 quartos, 2 meios ou 6 sextos foram pegos o objeto todo. Então, quando a gente tem, né, essas situações que o objeto é inteiro, nós chamamos a fração, classificamos ela como fração aparente. Ela só tem aparência de fração, porque aqui, na verdade, são coisas inteiras. Tá? Agora, repare esse exemplo aqui. Ó. Aqui o objeto, tem 2 objetos, nós vamos olhar um objeto só. Esse objeto aqui foi dividido em 2. E quantas partes, né, meio? Quantos meios foram pegos ou pintados? 3. Essa aqui é a representação de 3 meios. Aqui, o objeto foi dividido em 4 e foram pegos 1, 2, 3, 4, 5 partes. 3 meios. E aqui situação 5 quartos. Reparem que aqui é mais do que o todo. Aqui é um objeto e meio, né? Aqui é um objeto mais um quarto. Essas situações aqui são situações que nós classificamos como frações impróprias. Lembrando que vocês já estudaram isso nos anos anteriores, aqui é só uma rápida revisão. Ou seja, as frações próprias representam menos que o todo, as aparentes representam objetos inteiros e as impróprias representam mais do que o todo. Fração equivalente. Tá? Vamos colocar 3 exemplos aqui. Ó. Então, que fração essa parte azul representa do círculo? Foi dividido em 2 e foi pego 1. E nessa outra situação, foi dividido em 4 e foi pego 2 partes de azul. E se a gente perguntar, quais das frações são maiores? Então, você vai observar que elas representam a mesma quantidade, e as duas são a metade. Porque se você dividir um objeto em 2 e pegar a metade, é a mesma coisa que você dividir em 4 e pegar 2, pega a metade do mesmo jeito. Tá? Então, observe aqui, ó, nessa situação, se foi dividido em 2 e você pegou 1, é a mesma coisa, é equivalente, tem o mesmo valor se você tivesse dividido aqui, ó, em 4 e pego 2. Repare que não mudou o tamanho da parte azul, tá? Ó, ou ainda, digamos que a gente divida cada parte dessa ao meio, ficando assim com 8 partes e 4 partes de azul. Então, 1 meio, 2 quartos e 4 oitavos são frações que têm representam a mesma quantidade, têm o mesmo valor. Então, são equivalentes. Equivalentes, mesmo valor. Como nos nossos exercícios, nós não vamos ter muito tempo para ficar fazendo desenhos, para compreender, vamos aqui logo nos números. Vamos ver um exemplo assim. 3 quintos. Como que eu consigo uma fração equivalente a 3 quintos sem precisar fazer os desenhos? Uma maneira bem fácil é você multiplicar tanto o numerador quanto o numerador por um número qualquer. Qualquer número. Por exemplo, vamos fazer aqui vezes 2. Ó, vezes 2. Tanto o número de cima quanto o número de baixo. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. Portanto, 3 quintos e 6 décimos são frações equivalentes.
Tá? A gente poderia ter feito aqui também vezes esse aqui, vezes 3. 13 vezes 3, 9. 5 vezes 3, 15. Ou seja, para a gente conseguir frações equivalentes, basta multiplicar o número de cima e o número de baixo por um mesmo número, qualquer número, desde que seja o mesmo número multiplicável em cima e embaixo. Por exemplo, vamos fazer vezes 10. 3 vezes 10 é 30. 5 vezes 10, 50. Ou seja, dessa maneira tem infinitas frações equivalentes. Tá? E se eu tenho, por exemplo, o 30 por 50 e quero achar equivalentes menores, né? Não achando maiores multiplicando, se eu queria achar menores, né? Até voltar nessa daqui, eu digo que eu estou simplificando a fração. E ao invés de multiplicar, eu vou dividir. Nesse caso aqui, ó, temos que dividir tanto o número de cima quanto o número de baixo pelo mesmo número. Tem várias opções. Vamos fazer o 2 aqui. Ó. Vamos dividir por 2, tanto em cima quanto embaixo. Então, 30 dividido por 2 é 15. E 50 por 2 dá 25. Mas dá para a gente continuar a simplificação. Porque aqui ainda dá para dividir por 5. Tanto em cima quanto embaixo. Tá? 15 divididos por 5, 3. 25 por 5, 5. Essa fração aqui não dá mais para ser simplificada. Então, nós dizemos que ela é irredutível. O que é uma fração irredutível? É quando você vai simplificar uma fração e não dá mais para simplificar. Ainda no mesmo exemplo, 30 por 50, se você pensasse um número maior, que a gente dividiu primeiro por 2, depois por 5, chegando por 5. A gente poderia ter dividido aqui já por 10. Aí 30 dividido por 10 dá 3, 50 por 10 dá 5. Já chegaríamos na irredutível de uma vez só. Então, a simplificação, que vai ser muito útil para os nossos exercícios, é bem simples de fazer. Basta só olhar a fração e pensar, descobrir por qual número o numerador e o denominador pode ser dividido. Tem que ser pelo mesmo número. Então, dividir tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo número. Aqui tem algumas opções. Daria por 7, daria por 2, daria por 14. Então, vamos fazer primeiro por 2. Dividido por 2, por 2. Então, faríamos assim. 14 divididos por 2, 7. 28 divididos por 2, 14. Tá? E agora dá para perceber que os dois números são da tabuada do 7. Então, dá para dividir por 7. 7 divididos por 7 dá 1. E 14 por 7 dá 2. Portanto, 14 e 28 avos é a mesma coisa que 1 meio. Nesse outro exemplo aqui, ó, 10 por 15 dá para dividir por 5. Aí 10 divididos por 5 dá 2 e 15 por 5 dá 3. Então a fração 10 quinzeavos é a mesma coisa, equivalente a 2 terços. Então, estamos simplificando e já chegamos na irredutível. Essa daqui, ó, 45 sobre 81, vamos fazer por 9. Já observei que os dois são da tabela do 9. Vamos ver o que acontece. 45 divididos por 9 dá 5. E 81 divididos por 9 dá 9. E não dá mais para simplificar, já chegamos na irredutível. Então 45 e 81 avos é a mesma coisa que 5 sobre 9, 5 novos. Uma maneira assim que ajuda a gente, quando os dois números terminam em 0, basta a gente cortar a mesma quantidade de zeros de cima e de baixo, que a gente estaria dividindo por 10 aqui, né? Mas fica mais fácil para visualizá-la. Então 30 sobre 100, simplificando, 3 décimos.